Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística e hoje o vídeo traz a seguinte questão: as doenças autoimunes podem ser tratadas com reflexologia podal? Acompanhe aí que você vai saber. Para explicar de uma forma bem simplificada o que são as doenças autoimunes, vamos imaginar o seguinte: cada célula do teu corpo é um serzinho vivo. Nós temos trilhões de células, cada uma executando o teu trabalho. Quando a pessoa tem uma doença autoimune, algumas dessas células, ao invés de fazer o seu trabalho, ao invés de fazer o trabalho de construção de tecido, de reparo, de proteção, de combate contra efeitos nocivos externos e tudo mais, essas células vão atacar o próprio corpo da pessoa. Vão atacar os tecidos, os ossos, os músculos, as articulações, os órgãos. E para falar de doença autoimune, a gente utiliza o termo reumatismo. Reumatismo não quer dizer uma doença. Reumatismo é o nome que se dá a um grupo de mais de 100 doenças autoimunes. Vou dar alguns exemplos: fibromialgia, artrite reumatoide, são duas aqui bem comuns hoje, infelizmente muito comuns hoje. São tipos de reumatismo, mas existe febre reumática e várias outras. Então deu para entender o princípio? É o corpo atacando o próprio corpo. Uma doença autoimune. Geralmente, a imunidade, o sistema imunológico, ele está rebaixado. Agora, como que eu vou explicar para vocês que é possível, já estou falando de antemão, que é possível tratar de doenças autoimunes com reflexologia podal? Se eu pegar o gancho da medicina tradicional chinesa, ela diz o seguinte, que as doenças autoimunes, o reumatismo, ele é uma invasão de fatores externos, como o frio, a umidade, o calor e o vento. Aqui eu tenho 4 fatores externos de 4 dos 5 elementos. Um assunto um pouco mais complexo. A gente entra um pouquinho na questão da medicina tradicional chinesa. No entanto, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Vamos lá. O vento, nós temos o fígado e a vesícula biliar. São pertencentes ao elemento madeira. Tanto o vento, quanto o fígado, quanto a vesícula biliar. O calor, eu tenho o coração, o intestino delgado, e eles pertencem ao elemento fogo. A umidade, eu tenho o estômago, o baço, o pâncreas, eles pertencem ao elemento terra. E o frio, eu tenho o órgão rim, bexiga, e eles pertencem ao elemento água. Nesse conjunto aqui, só faltou falar da secura. A secura, nós temos o órgão pulmão, intestino grosso e pertence ao elemento metal. São 5 elementos da medicina tradicional chinesa. Então, madeira, fogo, terra, metal e água. Na questão que estamos dizendo aqui hoje, sobre as doenças autoimunes, nós vamos trabalhar com a madeira, com o fogo, terra e a água. Correto? Apenas o metal é que não entra nesse conjunto. Então, para trabalhar com reflexologia podal chinesa e eu conseguir ativar todos esses órgãos que eu falei para vocês e tentar controlar o efeito do vento, do calor, da umidade, do frio, basta eu ativar ou verificar a situação dos pontos do fígado, do coração, do estômago, do pâncreas, do rim, da bexiga. E aí eu vou acrescentar mais um componente interessantíssimo nessa mistura,
que é chamado de glândula suprarrenal. O que essa glândula faz? Para as doenças autoimunes, quando a gente estimula o ponto de glândula suprarrenal, eu faço com que o corpo produza corticoides intrínsecos, ou seja, a sua farmacinha interna que vai trabalhar para produzir corticoide. Quando você vai no médico, o que ele te receita se você tem doença autoimune e está assistindo o vídeo? Tem também ali vários remédios, mas contém ali no meio corticoide. Então você tem um pontinho no teu pé que auxilia a produção de corticoide natural. Se é natural, o teu corpo absorve melhor. Tá ok? Então dá para trabalhar com reflexologia e complementar, isso é muito importante, complementar o tratamento das doenças autoimunes com reflexologia. A minha primeira paciente tinha artrite reumatoide. Quando eu atendi a minha primeira paciente, logo após formar no curso de massoterapia, lá atrás, bem lá atrás, e eu atendia com reflexologia, a paciente com artrite reumatoide, que é uma forma de reumatismo. E eu usava esse protocolo. Também é importante dizer que precisamos trabalhar o ponto de cérebro e hipófise. Para os mais ligados no assunto, que vem assistindo a série de vídeos que eu venho lançando, já perceberam que toda vez que eu vou falar de alguma dor, eu coloco lá no protocolo ponto de cérebro e hipófise. Para que servem esses pontos? Para produzir o hormônio da endorfina e serotonina. Endorfina combate a dor, serotonina, hormônio do bem-estar. Muito importante. Vou deixar também no link do vídeo aqui um artigo sobre a fibromialgia, que está lá no blog Visão Holística. Leia, é uma leitura interessantíssima. Para os meus alunos que estão me pedindo esse vídeo sobre a doença autoimune, é um conteúdo que vem a somar. Para você também que quer buscar informação, também é um conteúdo que vem a somar. Outro fato importantíssimo que eu preciso dizer. Se você tem problema circulatório, não receba massagem, a menos que o teu médico autorize. Quais seriam os problemas de circulação que eu estou dizendo? Nós temos aqui as tromboses e as varizes, muitas varizes. Porque vai aumentar a circulação e para esse tipo de paciente, aumentar a circulação não é interessante. Então vamos trabalhar com segurança, tá certo? Se você não é terapeuta, está assistindo o vídeo, quer fazer essa massagem em alguém que tem alguma doença autoimune, legal, mas antes certifique-se se essa pessoa não tem trombose ou varizes. Se ela tem, peça para ela ir ao médico e buscar a autorização. Se o médico permitir, ok, vamos trabalhar com segurança. Tá certo? Pessoal, termina nessa sexta-feira as inscrições para o curso de reflexologia podal chinesa, o curso online que eu tenho, na promoção, ok? A promoção termina nessa sexta-feira agora, dia 25 de outubro de 2019. Então, se você está interessado aí em aprender a realizar a reflexologia de forma geral, toda a varredura que é feita em todos os pontos, identificando os cristais, aonde é que tem o cristal, onde é que tem a dor, e depois vir e tratar de uma maneira mais ampla, quer aprender a fazer uma avaliação, onde você consegue identificar o lado emocional e o lado físico da pessoa e agir na causa, quer aprender os termos da medicina tradicional chinesa, aproveite essa promoção. Vai só até sexta-feira agora, dia 25. Tá ok? No mais, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Acompanhe o vídeo e coloque em prática com segurança. Tá certo? Um abração e até o próximo vídeo.